Minha querida irmã e meu querido irmão, se o seu coração se encontra inquieto, convida-se a rezar o Salmo 23 para encontrar serenidade em Deus. Ao término desta prece, realizar-se-á uma curta bênção de tranquilidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma forma de fadiga que o organismo percebe, contudo a mente resiste em reconhecer. A pessoa sente-se esgotada. Os olhos tornam-se pesados, o corpo reclama por repouso. No entanto, ao deitar-se no leito e extinguir a iluminação, algo no interior desperta. Os pensamentos iniciam um vórtice semelhante a um turbilhão. As aflições que foram adiadas ao longo do dia retornam em massa. E nesse silêncio noturno, na penumbra do aposento, cada obstáculo aparenta maior, cada receio mais palpável, cada tormento mais opressivo. A pessoa rola de um lado para o outro, fita o teto, apanha o dispositivo móvel, observa o tempo transcorrer e a tensão apenas se agrava, pois sabe que necessita repousar, que o dia seguinte traz deveres, obrigações, indivíduos que dependem dela, mas o sono não surge. E quando por fim está prestes a adormecer, um sobressalto a desperta novamente. O coração acelera, a respiração encurta e ela indaga: por que é tão árduo simplesmente repousar? Sabe-se que já foram experimentadas diversas soluções, como infusões relaxantes. Já se desconectou do aparelho eletrônico mais cedo, já praticou métodos de respiração, já leu algo, já orou, já enumerou ovelhas, mas há noites em que nada surte efeito, porque o dilema não reside unicamente no corpo fatigado, mas na alma turbulenta, no coração que suporta cargas excessivamente onerosas, na mente que falha em confiar, em desprender o domínio, em se render ao repouso. E possivelmente exista temor, temor do que possa ocorrer durante o sono, temor de que algo adverso atinja alguém amado na madrugada, temor de não despertar, temor dos sonhos ruins que afligem, temor do silêncio, daquele isolamento que a escuridão impõe, daquela percepção de fragilidade que surge ao estar só na obscuridade. Quantas ocasiões a pessoa passou a noite desperta, aflita com finanças, bem-estar, descendentes, ocupação. Quantas vezes se ergueu na alta madrugada com o peito oprimido, sentindo portar o universo sobre os ombros? Quantas vezes derramou lágrimas no almofada suplicando a Deus que alivie essa aflição, que conceda serenidade, que permita ao menos algumas horas de sono? E é precisamente para aquela que se sente exaurida, mas incapaz de repousar, que o Salmo 23 foi composto. Pois Davi, ao criar esse salmo, experimentava a vigília provocada pelo pavor. Ele atravessou noites evadindo-se do monarca Saul, que intentava eliminá-lo. Transcorreu noites no sertão rodeado de riscos, ignorando se avistaria o alvorecer. Carregou noites com a responsabilidade de um império todo, de escolhas que impactariam multidões. Ele compreendia a angústia da madrugada, sabia o que significava deitar sem tranquilidade. Contudo, ele desvendou algo que alterou suas madrugadas. Desvendou que não se achava isolado, que existia um guardião velando por ele enquanto repousava, que podia cerrar as pálpebras em serenidade, porque aquele que não adormece nem pisca mantinha vigilância. E dessa percepção emergiu o Salmo 23. Essa súplica que superou eras e persiste em oferecer serenidade a corações perturbados. Assim, neste instante, deseja-se que a pessoa prepare sua essência para acolher essa serenidade. Se estiver reclinada, perfeito. Se sentada, distenda os ômnios. Libere a rigidez da maxila. Inspire profundamente, com lentidão. Inspire pelas narinas, contando até 4. Retenha o ar por 2 segundos. Expire pela boca, contando até 6. Realize isso 3 vezes agora. Perceba o corpo se distendendo. Sinta os músculos liberando a tensão acumulada durante o dia. Agora, convida-se a visualizar algo. Cerre os olhos, se possível. Imagine um prado verdejante, amplo, pacífico. A relva é suave, viçosa, refrescante. Há um regato fluindo calmamente,
emitindo aquele ruído delicado de água que apazigua o espírito. O firmamento exibe um matiz de entardecer, aquela luminosidade umbarina que evoca aconchego. E nesse prado, ovelhas repousam. Elas estão deitadas, plácidas, ruminando sem urgência, sem inquietude. E há um guardião ali. Ele permanece ereto, atento, com um bordão na mão. Ele escruta o horizonte. Ele vela enquanto as ovelhas descansam, pois a missão do guardião é permitir que as ovelhas durmam em paz, cientes de que ele permanece desperto cuidando delas. E a pessoa, irmã ou irmão, é uma dessas ovelhas, e o Cristo é esse guardião. E nesta noite, ele deseja que repouse enquanto vela. Convida-se a rezar juntos o Salmo 23, mas não como uma recitação veloz, memorizada, mecânica. Reza-se com pausas, degustando cada termo, permitindo que cada oração infiltre profundamente no coração e traga a serenidade tão almejada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Detenha-se aqui, respire, permita que essa realidade desça da mente ao coração. O Senhor é o pastor da pessoa, não um pastor remoto, impessoal. É o pastor dela, aquele que conhece seu nome, suas cicatrizes, seus temores, suas noites de vigília. E se ele é seu pastor, nada lhe faltará, nem serenidade, nem salvaguarda, nem suprimento, nem repouso, nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Compreende o que isso implica? Implica que Deus anseia que a pessoa repouse. Ele não deseja que passe a noite desperta, devorada pela tensão. Ele arranjou um local de repouso para ela, pastos verdejantes. Não um terreno árido, seco, infértil. É um espaço fértil, copioso, onde há abundância, onde há vitalidade. E ele a faz repousar. Porque por vezes a teimosia é tal que necessita que Deus a compila a parar, a repousar, a confiar. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Águas tranquilas, não águas revoltas, tumultuosas, aterrorizantes. Águas tranquilas, serenas, seguras. Porque a ovelha teme correntes fortes. Pode afogar-se devido ao lã que absorve umidade. Assim, o bom pastor conduz a ovelha apenas a águas tranquilas. E Deus sabe que a pessoa também teme o que é violento, o que é desordenado. Então, ele a guia mansamente, sem apressamento, com precaução, com delicadeza. Refrigera a minha alma. A alma da pessoa está fatigada, abrasada pelo estresse, pelo padecimento, pelas frustrações. Mas Deus quer refrigerar, refrescar, revigorar sua alma. E sabe quando ele realiza isso? Durante a noite, enquanto dorme. O sono é uma dádiva divina. Está registrado no Salmo 127:2. Inútil é erguer-se de madrugada, repousar tarde, consumir o pão das dores, pois ele provê aos seus amados enquanto dormem. Enquanto a pessoa dorme, Deus opera. Enquanto repousa, Deus atua. Enquanto desprende o controle, Deus assume. Guia-me pelas sendas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo adormecida, ela é guiada. Mesmo na inconsciência do sono, Deus dirige sua existência. Não porque mereça, mas por amor ao nome dele. Porque ele é leal, porque ele é bondoso, porque não desampara quem nele deposita confiança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Este é o versículo que transmuta a noite. Porque a noite pode assemelhar-se a um vale da sombra da morte, obscuro, pavoroso, solitário. Mas não se precisa temer, porque Deus está com a pessoa. E se Deus está com ela, quem se oporá? Como afirma Romanos 8:31. Se Deus ocupa o aposento com ela, se Deus está ao lado na cama, se Deus segura sua mão enquanto adormece, o que há a temer? A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara repele os agressores, o cajado resgata a ovelha quando em risco. Deus possui meios para protegê-la durante a noite. Ele repele todo o mal, ele obsta que o adversário se aproxime.
Está escrito no Salmo 91, 5 e 6: Não temerás os pavores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a praga que anda na escuridão, nem a destruição que devasta ao meio-dia. A pessoa está resguardada. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Mesmo que haja opositores circundantes, mesmo que haja complicações aguardando, Deus arranja uma mesa para ela, uma mesa de serenidade, de suprimento, de repouso. E ela pode sentar-se nessa mesa e alimentar-se placidamente, porque Deus cuida dos adversários. Não necessita combater durante a noite, necessita repousar. Deus combate por ela. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A unção é consagração, é salvaguarda, é cura. E nesta noite, Deus unge a cabeça da pessoa, coloca óleo sobre sua mente exausta, sobre seus pensamentos revoltos, sobre suas aflições angustiantes. E o cálice transborda, não está vazio, não pela metade. Transborda de serenidade, de contentamento, de otimismo, de repouso. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias, incluindo esta noite, incluindo amanhã. A bondade de Deus a persegue, a misericórdia de Deus a acompanha. Ela não está só, jamais esteve, jamais estará. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E quando cerrar os olhos hoje, não está meramente dormindo em uma cama. Está repousando na casa do Senhor, porque onde ela se encontra, Deus se encontra. E a casa do Senhor é local de segurança, de serenidade, de proteção perene. Agora, deseja-se que a pessoa compreenda algo crucial sobre o sono na visão espiritual. O sono constitui um ato de crença, pois ao dormir, literalmente se desprende o controle. Está declarando: Deus, confio tanto em ti que cerrarei meus olhos, permanecerei inconsciente por horas e creio que cuidarás de mim, de minha família, de minha vida, enquanto nada posso fazer. E isso é aterrorizante para quem carece de fé. É por isso que tantos padecem de vigília, porque no fundo há uma incapacidade de confiar, uma urgência de dominar tudo, de vigiar tudo, de solucionar tudo. Mas a realidade é que nada se pode dominar. Não se pode acrescer um dia à existência, por mais que se aflija, como Jesus afirmou em Mateus 6:27. Assim, o sono é uma capitulação sagrada. É declarar: Deus, sou finito, sou humano, preciso dormir. Enquanto durmo, confio que tu, que jamais adormeces, cuidarás de tudo. E o que Deus responde? Pode repousar, filho. Pode repousar, filha. Estou de sentinela. Velo à noite. Cuido de ti. Há uma passagem bela em Marcos 4, 38 e 39. Jesus achava-se na embarcação com os discípulos e sobreveio uma tormenta feroz. E onde se encontrava Jesus? Adormecido. Adormecido profundamente enquanto a tormenta urrava. Por quê? Porque confiava no Pai. Sabia que mesmo dormindo estava seguro. E quando os discípulos o despertaram em pânico, ele ergueu a mão e ordenou: acalma-te, emudece, e a tormenta cessou. Essa é a serenidade que Deus quer conceder. A serenidade de dormir mesmo com tormentas ao redor. A serenidade de repousar mesmo com problemas pendentes. Porque sabe que ao despertar, ele acalmará a tormenta. Dirá a ansiedade: emudece. Dirá aos temores: acalma-te, e tudo se aquietará. Agora, deseja-se orar uma súplica de libertação sobre o sono da pessoa. Porque por vezes há opressões espirituais que atacam especificamente na madrugada. Há entidades que tentam furtar o repouso, que provocam sonhos ruins, que trazem pavor noturno. E em nome de Jesus, isso será rompido agora. Senhor Jesus, apresenta-se diante de ti esta filha, este filho que se sente exaurido, que necessita urgentemente de uma noite de repouso. E suplica-se, concede-lhe o dom do sono plácido, rompe toda a vigília de origem espiritual, expulsa todo espírito de pavor, de tensão, de pânico madrugadeiro.
Declara-se em nome de Jesus que esta noite será distinta, que ao deitar a cabeça no almofada, a serenidade de Deus que supera todo entendimento guardará seu coração e sua mente, como promete Filipenses 4:7. Que os pensamentos compulsivos cessem, que as aflições se silenciem, que a mente repouse. Senhor, unge a mente dessa pessoa agora. Coloca a tua mão sobre sua cabeça. Acalma os neurônios que disparam descontroladamente. Equilibra a química cerebral. Libera serotonina. Libera melatonina. Libera tudo que o corpo requer para adormecer naturalmente, porque tu és o criador do corpo humano e conheces exatamente seu funcionamento. E ordena-se aos anjos de Deus: acampai ao redor desta cama esta noite, formai um círculo de proteção, não permitais que nenhum espírito maligno se aproxime, não permitais sonhos ruins, não permitais pavores noturnos, não permitais despertares abruptos, que o sono seja profundo, restaurador, revigorante, que esta pessoa desperte amanhã revigorada, com vitalidade, com ânimo, com otimismo, que desperte sentindo que repousou nos braços de Deus, que desperte com a convicção de que não está só, jamais esteve, jamais estará. Em nome de Jesus, amém. E agora, antes que a pessoa se prepare para o repouso, deseja-se proferir sobre ela uma bênção de serenidade. Se possível, coloque a mão sobre o coração e receba esta bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te resguarde nesta noite. Que Ele faça brilhar seu rosto sobre ti enquanto dormes e tenha compaixão de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te conceda serenidade. Serenidade na mente, serenidade no coração, serenidade na alma. Serenidade no corpo, serenidade para dormir, serenidade para sonhar, serenidade para repousar, serenidade para despertar. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de tua cama. Que São Miguel Arcanjo vigie tua entrada. Que o Espírito Santo paire sobre ti, como pairou sobre as águas no início da criação, trazendo ordem onde havia desordem, trazendo serenidade onde havia perturbação. Que Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe Nossa, te envolva com seu manto celestial. Que ela te acalente como a uma criança. Que ela entoe sobre ti melodias de ninar divinas. Que ela afaste todo o mal e traga suavidade ao teu sono. Declara-se sobre ti, será uma noite de serenidade, uma noite de repouso, uma noite de restauração. E quando o sol despontar amanhã, renascerás com ele, revigorado, restaurado, preparado para um novo dia. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada aurora, como diz Lamentações 3:22-23. E amanhã haverá novas misericórdias aguardando. Vai repousar em serenidade, filho amado de Deus. Vai repousar em serenidade, filha amada de Deus. O Senhor é teu pastor e Ele cuidará de ti enquanto dormes. Amém. Se a pessoa chegou até aqui, ao fim desta súplica, deseja-se transmitir algo. Deus escutou cada palavra proferida. Ele viu cada lágrima derramada. Ele conhece cada noite passada em vigília. E hoje, neste momento, Ele estende a mão e diz: vem, repousa, eu gerencio tudo. Não precisa mais suportar o peso do mundo sobre os ombros. Não precisa mais resolver tudo isoladamente. Não precisa mais vigiar a madrugada inteira. Deus vela por ela, e Ele jamais adormece, jamais repousa, jamais desvia o olhar. Assim, respire fundo uma derradeira vez. Libere toda a rigidez, toda a aflição, toda a angústia. Entregue tudo nas mãos de Deus e vá dormir em serenidade. E se esta súplica trouxe serenidade ao coração, se sentiu a presença de Deus apaziguando a alma, deseja-se fazer um pedido. Deixe nos comentários a frase: "O Senhor é o meu pastor". Escreva essa afirmação de crença, porque ao escrever, ao declarar, ativa-se algo potente no âmbito espiritual.
Está afirmando: eu creio, eu confio, eu sei que Deus cuida de mim. E essa afirmação também abençoará outras pessoas que leem, que necessitam crer que Deus pode ser o pastor delas também. E se desejar, partilhe conosco como se sente agora após esta súplica, porque seu depoimento pode ser um incentivo que alguém precisa para buscar a serenidade de Deus. E não esqueça, neste canal, diariamente às 18 horas, há as orações sagradas. São instantes de comunhão com Deus, de alívio para o espírito, de robustecimento da fé. E convida-se a integrar essa comunidade de oração. Diariamente às 18 horas, estaremos unidos buscando a presença do Senhor. Que o Senhor conceda uma noite bendita, um sono profundo e restaurador. Que desperte amanhã revigorado, com otimismo, com alegria, com a certeza de que Deus controla todas as coisas. Vai em serenidade, repousa em serenidade, dorme em serenidade. O Senhor, teu pastor, vela por ti. Amém.